Olá pessoal, aqui é Jonathan Fernandes do Exato Contabilidade e hoje eu quero falar para vocês sobre reforma tributária. Bom, a reforma tributária é um dos assuntos mais tratados nesses períodos eleitorais que nós estamos vivendo. Nesses tempos que nós vivemos as eleições, muito se fala sobre as reformas que devem ser feitas para que possam melhorar a qualidade de vida dentro do Brasil. E entre elas, sem dúvida nenhuma, é a própria reforma tributária. A forma como os impostos são tratados no Brasil é uma forma, às vezes, até desumana. Se nós formos tratarmos e considerarmos que a maioria dos impostos está concentrada sobre o consumo do brasileiro e não sobre a sua renda e sobre o seu patrimônio. O grande problema do sistema tributário nacional é esse, é que as pessoas que consomem, elas pagam mais impostos do que as que possuem maior renda e maior patrimônio. Passadas as eleições, nós vimos várias propostas dos políticos, principalmente dos candidatos à presidência, sobre reformas tributárias que poderiam ser promovidas no Brasil. E a grande sacada da reforma tributária, segundo eu afirmo e segundo os especialistas, a própria Receita Federal afirma, é que que os impostos, por exemplo, o ICMS, seja feito uma legislação única e federal que perdure em todo o território nacional. Isso acabaria com a guerra fiscal entre os estados para definição de alíquota, para definição de legislação específica de importação e exportação. Isso conseguiria aí enxugar mais e deixar algo mais uniforme nos termos do ICMS. Uma outra possibilidade no Brasil é acabar com os impostos em cascata. Os impostos em cascata são aqueles que são pagos sobre várias etapas do produto. O mesmo imposto, PIS e COFINS, ele é pago lá na industrialização, ele é pago na distribuição, ele é pago no comércio, e isso acaba refletindo na duplicação desses impostos quando ele chega até o consumidor final. Quando um produto chega no consumidor final, ele vai chegar aí carregado mais ou menos de quase 30% daquela quantia em impostos a serem pagos pelo governo. Então, se nós pensarmos que você vai hoje no supermercado, que você vai num posto de combustível e você gasta ali R$100, você poderia obter os mesmos produtos pagando R$70. É algo exatamente que nós paramos para pensar que é algo muito grande, muito substancial, se nós estivermos pensando por uma compra de um único cidadão que aconteceu em um único dia. O impostômetro alcança agora no Brasil, nós estamos eu estou gravando esse vídeo na primeira quinzena de outubro, e nessa primeira quinzena de outubro o impostômetro chega a 1.200 bilhões de reais. A marca do impostômetro é a maior desde 2010, quando nós tivemos aí a arrecadação de 1,07 trilhões de reais. Então, quando nós estamos falando disso tudo, a gente para pensar que o Brasil merece mesmo ter uma reforma tributária. E as grandes 3 pontos disso é acabar com os impostos em cascatas das várias etapas da produção até o consumo, acabar com a legislação diferente dos impostos em cada estado, e de nós aplicarmos os impostos mais sobre a renda e o patrimônio do que sobre a consumação do brasileiro. O empresariado sente na pele quando nós estamos falando de impostos. As empresas pagam muitos impostos hoje em dia, e a criação de um novo sistema tributário no Brasil depende muito da eleição de um novo presidente da República. Eu dei uma entrevista hoje mesmo na Rádio Aranaguá, e eu falava na rádio local aqui, e eu falava sobre isso. A reforma tributária é algo de primeira necessidade no Brasil, mas ela não acontece porque falta dedicação política para isso. Desde que os políticos tenham a dedicação devida para que se faça a reforma tributária no Brasil, ela vai acontecer em tempo oportuno. Por quê? Porque se ela deve ser feita, ela deve ser feita no primeiro ano de governo. Um dos primeiros atos do novo presidente da República deve ser a reforma tributária. Porque se ele não faz logo no primeiro ano, ele começa a concentrar as suas forças já para no ano seguinte, 2016,
eleger os seus candidatos da sua ala partidária para prefeito e vereador. Esse é o grande problema do Brasil hoje em dia. Para que nós tenhamos um novo sistema tributário no Brasil, nós precisamos prezar por pagamentos menores de impostos e numa distribuição mais justa da forma tributária no Brasil, que seria aí de primeira necessidade. Gente, o que eu tinha para falar então era isso. Hoje era isso. Eu desejo a vocês sucesso, que vocês continuem acompanhando, curtam a página do Exato no Facebook e um grande abraço. Tchau!